Vou te contar aqui, resumidamente, uma longa história que é a da construção do Park Tower, um edifício de escritórios AAA aqui em São Paulo, que hoje pertence ao fundo imobiliário PVBI. Mas muito antes disso, a gente tem documentado, né? Tudo que eu vou falar aqui é público. Eu não falei com ninguém da VBI, não constei o Abud. Tudo que eu vou falar nesse vídeo são informações públicas que estão aqui, ó. Esse edifício ganhou o prêmio Master Imobiliário. Então, tem lá documentado tudo que eu vou falar, que é um resumo da apresentação que eles fizeram quando fizeram a inscrição do projeto para concorrer ao prêmio Master Imobiliário. Isso, como eu falei, é público, inclusive eu vou deixar um link aqui para você baixar esse documento, que é extenso, bem extenso, eu vou procurar fazer um resumo. E vou deixar um link também no Clube FI para você encontrar informações sobre o PVBI, que é hoje, atualmente, o dono do prédio. Bom, vamos lá, a gente tem muita coisa para contar aqui. Esse documento é super detalhado, então a gente tem uma oportunidade única de aprender muito sobre o mercado imobiliário, sobre os investimentos, sobre aquela diferença que eu sempre falo do fundo imobiliário, que é um ativo parte financeiro, parte imobiliário. Tem muita coisa bacana para a gente ver aqui, ó. Aqui, então, no site, né, do Prêmio Master Imobiliário, é assim que você encontra esse documento que a gente vai começar a resumir agora. O, o edifício, assim está descrito lá, ele nasce de um lance de ousadia e coragem, porque o terreno foi comprado em setembro de 2012, por meio de um processo competitivo. Eles falam bastante dessa competição, o mercado estava aquecido, muita gente teve interesse pelo terreno, onde muitas incorporadoras do mercado disputavam o terreno, que, em função da sua privilegiada localização, permitia diferentes tipos de uso. Isso também vai ser bastante detalhado, é muito legal, desde a concepção do projeto, tudo que eles pensaram no que podia ser construído lá, né? Tem mais. A etapa seguinte era a definição do produto em si. Então, depois que comprou o terreno, conseguiu ganhar essa disputa pelo terreno, o que vai ser construído lá? E a localização do imóvel, apesar de muito conhecida e central, não é tradicional em espaços de escritórios. E não é mesmo. Assim, esse é praticamente o único prédio dessa característica lá. Muito menos de elevado padrão, tipo AAA, e por isso a VBI passou a ser muito questionada da sua decisão por profissionais de mercado. Legal, né? Já viu que tem muito para a gente aprender assistindo esse vídeo, mas tem muito mais do que você imagina. Quer ver? Então, primeiro começa dizendo o que era lá. Era uma antiga concessionária da Volkswagen. Esse terreno foi comprado em 2012 por 85 milhões e fica numa região que é residencial, puramente residencial. Posso falar porque eu moro nessa região, né, bem perto daí, e realmente é praticamente tudo residencial. E tem uma história sobre a questão da concessionária da Volkswagen, que foi uma época em que o mercado estava bastante aquecido, tinha condições de financiamento muito fáceis para a compra de imóveis não, de carros, e esse mercado de concessionárias começou a se profissionalizar. Grandes investidores começaram a comprar várias concessionárias, formar grandes cadeias e tal. E esse empreendedor, o dono dessa concessionária aí, que ficava na Brigadeiro Luiz Antônio, aqui em São Paulo, ele só tinha aquela concessionária, ele foi ficando pequeno em comparação aos seus concorrentes. Aquilo que acontece, pô, acontece com as drogarias, né, aquela farmácia de bairro que não seja uma droga raia, que não seja uma farmácia de grande, uma droga São Paulo, uma farmácia de uma rede enorme, daquelas que já tem por todo o Brasil, e vai ficando com dificuldade de competir. Então, esse empreendedor aí, esse dono da concessionária Volkswagen, chegou à conclusão que ou ele crescia ou ele saía do negócio. E ele resolveu vender o negócio. E olha que interessante como pontos de varejo, né, podem ter esse poder, né? Ele começou a tentar vender a concessionária dele, e aí, num determinado momento, ele chegou à conclusão que o terreno valia mais do que o negócio. Valia mais a pena ele vender o imóvel, né? Ao invés de procurar alguém que quisesse comprar a concessionária e manter a concessionária lá, valia mais a pena ele colocar o imóvel à venda, porque ele ganharia mais do que vendendo o negócio em si.
E assim, ó, como a gente viu aqui, esse terreno foi comprado por 85 milhões de reais no ano de 2012. Vamos continuar. Então, a VBI, em 2012, já tinha 6 anos de operação e como uma gestora de investimentos imobiliários no modelo de private equity, ou seja, de poucos investidores, de capital privado, de pouca gente, não como, como hoje ela é conhecida no mercado de fundos imobiliários para milhares de investidores. E tinha uma participação em desenvolvimento de projetos imobiliários em diversos setores. O perfil dos investidores naquela época era exclusivamente de institucionais e estrangeiros que queriam acessar o mercado local. O que é esse institucional e estrangeiro? É um fundo de pensão, né? Quando, se você que está assistindo tem lá um PGBL, um VGBL, ou aderiu àquele plano de aposentadoria da sua empresa, isso é um plano de pensão e eles são chamados de investidores institucionais. Não só eles, mas eles são os principais. E né, esses planos, eles têm que investir o dinheiro das pessoas que fazem parte dele lá. Então, a VBI tinha uma carteira de clientes de investidores institucionais e estrangeiros, né, que diversificam o mundo afora. Então, aproveitando esse momento e essa entrada, nos anos de 2010 e 2011 foram muito interessantes para a economia e despertaram o interesse dos investidores estrangeiros a investir no Brasil em diversos setores da economia. E nesse período a VBI aproveitou essa reputação no mercado internacional, ela já era conhecida, e captou 500 milhões de dólares para investimentos em projetos imobiliários. E estava plenamente capacitada para seguir com essa operação, e mais do que isso, ela tinha necessidade de fazer essa alocação. Então, aqui, primeiro, tudo que você vê grifado em azul aí são grifos meus, tá? Eu que estou dando ênfase a esse resumo. E olha que interessante, né? Captou dinheiro, aproveitou que o momento era bom, que tinha contatos, clientes, captou dinheiro. E o que vem depois? Necessidade de alocar os recursos, né? As pessoas investem e querem ver o resultado dos seus investimentos. Aí tem um resumo da localização, tá meio pequeno aí na sua tela, mas daqui a pouco eu vou mostrar isso maior no Google Maps, e só para você ter noção. Ele fica, o terreno, a 1 quilômetro da Avenida Paulista, super famosa, conhecida aqui em São Paulo, a 1,1 km da Estação Brigadeiro do metrô, a 2,5 km da Avenida Brigadeiro Faria Lima, que é o principal centro comercial, né, de negócios de São Paulo, 650 metros da entrada principal do Parque do Ibirapuera, 3,5 km da Marginal Pinheiros, 10 quilômetros da saída das principais rodovias do estado e próximo a regiões residenciais, como Jardins, a Rua Curitiba, Vila Nova Conceição, entre outros. E também próximo aos melhores hotéis de São Paulo, razão pela qual você vai ver que consideraram a possibilidade de construir um hotel nesse terreno. Como a gente já viu até agora, primeiro compraram o terreno. A localização era boa. Imóvel é localização. Então, se a localização é boa, pum, compraram o terreno e garantiram uma boa localização. Agora a questão é decidir o que fazer. Com essa localização privilegiada, o terreno comporta diversas alternativas de desenvolvimento. E a partir de dezembro de 2012, quando a VBI se tornou a única proprietária do imóvel, ela intensificou a análise e explorou todas as alternativas possíveis. Isso porque o documento conta que quem efetivamente comprou o terreno, num primeiro momento, não foi a VBI. Ele foi muito disputado e quem comprou foi uma empresa pequena, menos conhecida no mercado, e depois a VBI foi lá e fez um acordo e conseguiu comprar o terreno, né, dessa empresa. Dada a localização do imóvel e o preço pago pelo terreno, o empreendimento a ser desenvolvido deveria ser de altíssimo padrão. Então, o terreno, ele é uma parte importantíssima do projeto, e quanto maior o custo do terreno, né, maior vai ser o custo final de tudo que se pretende fazer lá. Então, eles estão dizendo aí, o terreno custou bastante dinheiro, né? Vou arriscar aqui dizer que custou caro. Então, dada a localização, que é uma localização de uma região de alto padrão, e o preço pago pelo terreno, eles tinham que construir algo ali de altíssimo padrão. Para quê? Para conseguir vender caro, certo? Você não constrói uma coisa para padrão médio, para padrão mais baixo e consegue uma grande margem de lucro vendendo caro. Então eles precisavam de algo de alto padrão para rentabilizar de fato um projeto ali.
para que a sua comercialização se desse em um patamar viável economicamente. Ó, isso que eu acabei de falar. A VBI não possuía uma marca consolidada, né, nesse setor e nem know-how suficiente para desenvolver um projeto orientado para um público seletivo. E seria necessário um sócio. Importante, a gente está falando aqui da possibilidade da construção de um residencial. Então, a primeira coisa que pensaram em desenvolver lá, pela característica da região, vamos subir um imóvel residencial. E ele tinha que ser um residencial de alto padrão. E aí a VBI faz aqui, admite, ó, a VBI não tem know-how suficiente para fazer um imóvel residencial de alto padrão. Então ela teria que procurar um sócio nesse segmento que fosse conhecido no setor, né? Porque, lógico, né, você vai gastar milhões e milhões e milhões num imóvel, você quer comprar de uma construtora, você vai verificar o histórico daquela construtora e tal. Se você não conhece, fica mais difícil de conseguir tomar a decisão de compra. Então seria necessário a VBI buscar um sócio reconhecido no setor. Mas o terreno foi pago praticamente à vista. E incorporadores do segmento residencial não costumam pagar à vista pelos terrenos. Faz lá uma compra financiada, ou faz um financiamento, ou faz um acordo com o dono do terreno e entrega, né, em troca do terreno parte das unidades que vão ficar prontas, mas só quando ficar pronto e tal. Não é comum o empreendedor residencial fazer todo esse investimento à vista no terreno. Então, ainda sobre a possibilidade de uma construção de um residencial lá. Permitir a entrada de um novo sócio no mesmo valor aportado inicialmente e trocar por permuta, ficou estranho isso, né? Mas permutar não seria viável. Então, a permuta é isso que eu estava explicando, de chegar para o dono do terreno e falar, ó, você entra com o terreno no desenvolvimento, a gente vai construir aqui um imóvel residencial e depois eu te dou 2, 3, 5 apartamentos prontos. Depende, obviamente, do valor do terreno e do valor do imóvel pronto. Esse carrego do dinheiro no tempo inviabilizaria economicamente o projeto, e conseguir a mesma margem só em metade do projeto todo seria inviável. Então, por mais que os fundamentos do mercado fossem sólidos, a análise econômica tirou muito da atratividade a possibilidade de desenvolver ali um projeto residencial. Isso foi deixado em segundo plano. Carrego do dinheiro no tempo é o seguinte, é o que se chama de custo de oportunidade. Você tem dinheiro e você pode fazer o que quiser com esse dinheiro. Você pode comprar um terreno para construir, você pode comprar um imóvel pronto, você pode investir em fundos imobiliários, pode investir no Tesouro Selic, no CDB do seu banco, em ações de companhias, enfim. A hora que você toma uma decisão, você abriu mão de várias outras. Então, o custo de oportunidade, esse custo do carrego, geralmente ele é feito comparando com a aplicação financeira mais simples e menos arriscada de todas, que é o Tesouro Selic, que é um investimento em renda fixa atrelado ao CDI, ele é pós-fixado. Então, quanto tempo vai demorar para tudo isso ficar pronto? E a cada dia eu poderia estar ganhando um pouquinho lá no CDI, no Tesouro Selic, no CDB de um banco de primeira linha, coisa assim. Isso é o custo do carrego. Ao final, você vê, olha, fiz tudo isso e ganhei X. Se eu não tivesse feito e tivesse deixado o dinheiro no CDI, eu ganharia mais ou eu ganharia menos? Tá? O que você espera, obviamente, é superar o investimento com baixo risco. Afinal de contas, tem um monte de risco envolvido na incorporação de um grande empreendimento desse, que você vai perceber esses riscos todos ao longo dessa nossa conversa, ao longo do resumo desse empreendimento. Então, passando por uma nova possibilidade, analisaram construir um hotel. Podemos construir um hotel, a localização do imóvel é central, favorável para a construção de um hotel na mesma avenida, a menos de 500 metros de distância, tem o Hotel Unique, que é um dos mais renomados e expoentes dos hotéis boutique da cidade. Agora, poderia até ter colocado um print de uma imagem do Hotel Unique, mas basta você fazer uma pesquisa no Google. É um hotel aqui que tem uma forma assim, tem gente que fala que é em forma de melancia, tem gente que fala que é em forma de um navio, e ele foi projetado pelo famoso arquiteto Rui Otaki, é um hotel muito bonito e realmente de altíssimo nível. E um raio de menos de 1 quilômetro, então chegando ali na região da Avenida Paulista, o Hotel Unique fica para baixo, tá? Fica mais próximo lá
da região mais lá para o Itaim. Se for para cima, esse 1 quilômetro para cima, aí próximo da Avenida Paulista, tem outros hotéis de padrão 5 estrelas da cidade, como o Tivoli Montfort Regio, o Renaissance, o Intercontinental, o Fasano, o Emiliano, enfim, hotéis com conceito boutique. O índice comum a todos eles é que possuem ocupação média anual superior a 70%. Por isso, o setor deveria ser mais bem explorado ao analisar as possíveis vocações do terreno. Ou seja, comportava mais um hotel. Não é porque a região é boa, tem muitos hotéis tal, que vale a pena sair construindo, né? Saber se teria demanda, senão você constrói mais um hotel e acaba não conseguindo ter ocupação. E como naquele momento a ocupação média desses hotéis era superior a 70%, significa dizer que tem espaço para mais um hotel. É isso que eles entenderam do estudo feito ali. Isso é o que se chama de um estudo vocacional, né? Qual que é a vocação do terreno? Para se implantar um hotel de luxo, os investidores teriam que buscar uma bandeira à altura. Então, algo parecido com a questão do residencial. Assim. Não adianta, eu vou fazer o Hotel VBI. Não, ninguém conhece o Hotel VBI, tem que ter uma bandeira conhecida internacionalmente. Essas bandeiras são ligadas a grandes operadores globais, e a VBI não tinha nenhuma experiência no setor hoteleiro, ficando assim totalmente refém das condições impostas pela contraparte. Né? Ia chegar alguém grande, internacional, falar: eu opero, constrói, que eu ponho a minha marca e opero o hotel para você, mas eu tenho as condições que eu vou colocar na mesa. Um hotel talvez seja dos investimentos imobiliários o mais dependente da força de um operador. Né? Para que ele dê resultado, não é quem construiu que está no dia a dia trabalhando para que ele tenha bons resultados. Depende de quem você colocou lá como operador. Dele, operador, depende a capacidade de atrair reservas e gerar receitas, além de administrar custos de forma eficiente e gerar margem, retorno, margem de lucro. Muito pouco o investidor pode fazer para melhorar esses indicadores. Quer dizer, você vai lá, constrói o imóvel, coloca um operador e fica muito na mão da qualidade da operação que ele vai fazer, da gestão que ele vai fazer do negócio hotel. Tendo em vista esse cenário adverso, a VBI decidiu descartar o setor hoteleiro, por mais que as consultas fossem constantes, ou seja, tinha bastante gente desse mercado de olho ali no terreno e na oportunidade de subir mais um hotel. Outra possibilidade ali, ó, construir um hospital. Hospitais de referência estão situados próximos ao imóvel. Em um raio de 2 quilômetros do terreno, tem o Santa Catarina, o Hospital Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa, o Hospital e Maternidade Promatre, o Sírio-Libanês, dentre outros. No entanto, esse setor nunca foi foco de atuação da BBI. E sempre contou com certa desconfiança de muitos dos investidores imobiliários. Isso por quê? Parágrafo de baixo aqui, ó, quem investe em fundo imobiliário já ouviu bastante sobre isso. A lei de locações prevê algumas situações específicas para empresas de saúde, pressupondo a vulnerabilidade do locatário, dificultando o processo de retomada dos imóveis ao final dos contratos de aluguel, ou mesmo no caso de inadimplência. O setor não despertava a atração da VBI, que optou por seguir suas análises com outros segmentos também. Então, aqui só explicando para quem está ouvindo isso pela primeira vez, estamos falando de um investimento. Eu vou comprar um terreno, construir um imóvel e quero alugar esse imóvel. É um investimento. E aí, se eu alugo para um hospital, eu preciso ter o retorno do meu investimento, certo? Eu quero receber o meu aluguel em dia, eu quero ir reajustando esse aluguel ao longo do tempo e tal. E quando o inquilino é um hospital, essas discussões são desfavoráveis para o dono do imóvel. Ele tem um apelo de chegar na justiça e falar: olha, mas como que ele vai me despejar? Imagina o hospital ficar lá 6 meses sem pagar. Eu sou dono do imóvel, eu quero meu imóvel de volta para alugar para outra pessoa. É bem difícil conseguir isso na justiça, porque o juiz, né, o judiciário fala: pô, mas é um hospital, pode ter uma função social nesse contrato, como que eu vou despejar? Então, isso é um setor que desperta, assim, um certo receio no empreendedor imobiliário. Continuando, o que mais eles pensaram em fazer lá? Um imóvel de varejo. Como ele está inserido numa região de alto poder aquisitivo, o imóvel despertava o interesse do setor de varejo. Porém, a viabilidade do empreendimento poderia ficar comprometida em função da disponibilidade diária. O custo total do projeto pressionaria os patamares dos aluguéis para cima,
E o projeto, para ser economicamente viável, deveria ser pouco ancorado para que as lojas satélites pagassem valores de locação mais altos. Em termos de área, o espaço era muito grande para ser ocupado exclusivamente por satélites e pequeno para ter uma maior ancoragem. Calma que eu já te explico isso. Deixando a viabilidade econômica comprometida. Então, aqui, começaram a pensar na possibilidade de praticamente um shopping. Só que para um shopping, o terreno era pequeno demais. E esses termos aí, ancoragem, lojas âncora e loja satélite, é assim que funcionam shoppings. Vai aí no shopping da sua cidade, você vai prestar atenção. Tem umas lojas, as chamadas âncoras, elas ancoram o empreendimento e elas são as responsáveis por fazer você sair da sua casa e ir até o shopping. Pegar o carro, dirigir 10, 15 minutos, dependendo do tamanho da cidade, e ir até o shopping. Ela ancora. Você não sai de casa e vai até o shopping para comprar grafite de lapiseira. Você sai e vai até o shopping porque você quer ir no cinema, quer ir num restaurante que tem lá, quer ir numa grande loja de roupas, tipo lojas Renner, C&A, coisas assim. Então essas lojas ancoram o shopping. E aí uma vez que você está lá, você fala, putz, vou aproveitar que eu preciso comprar um negócio ali na farmácia, e, né, tem farmácia no shopping, você compra. Lembra que precisava de grafite, vai na papelaria do shopping e compra. Essas são as lojas satélites, elas não ancoram a operação. Lógico que a loja âncora, ela paga um aluguel bem mais baixo, e a loja satélite um aluguel mais alto. Como não tinha espaço para um shopping, não dava para ter esse mix, assim, olha, um tanto de âncora, um tanto de satélite. Tinha que ter muito mais loja satélite, talvez uma no máximo, âncora, se coubesse ali. E para a conta fechar, então teria que cobrar um aluguel muito caro, porque se fosse grande o espaço, você faz um shopping enorme, 2, 3 andares, quantas lojas você tem para alugar? Agora, se tem pouca loja para alugar, para fechar a conta tem que alugar por um preço muito caro. Então, não pareceu viável também para a VBI um imóvel de varejo ali. O terreno era pequeno para um shopping e grande para que fosse um negócio menor, um strip mall, assim, coisa que tivesse só lojas mais satélites. Bom, por fim, a possibilidade de um multiuso, fazer um pouco de tudo que foi pensado antes. Ó, empreendimento multiuso que tivesse um componente de imóveis residenciais, escritórios e espaço para varejo. Poderia ser encarado como uma solução para o desenvolvimento do projeto, agregando o melhor de cada um dos setores, ou ter um efeito reverso. Às vezes, você faz um negócio que é muita coisa ao mesmo tempo, então ele não é nada definitivamente, né? Mas o que é aqui? É residencial, ou é varejo, ou é comercial, né? Então, tinha essa possibilidade de fazer um multiuso, existem empreendimentos multiuso no Brasil inteiro, mas até porque, pelo que já tinha sido considerado antes, ó, após muito ponderar e voltar para a questão da representatividade da marca no varejo, o grupo empreendedor optou por não seguir com esse uso pelos mesmos motivos que decidiu não seguir por um projeto residencial. Quer dizer, fazer só um residencial já tinha descartado, fazer só um varejo já tinha descartado, fazer só um hotel já tinha descartado. Pegar e fazer um pouco de tudo não parecia fazer sentido, né? Então descartaram também a possibilidade de um projeto multiuso. Chega então na possibilidade de um escritório. O segmento de escritórios foi o que despertou maior interesse na VBI desde o primeiro momento. No passado recente, esse foi o setor que a empresa apresentou melhor desempenho, tanto em termos de velocidade de ocupação dos seus empreendimentos, valores de locação, valores de venda ou mesmo em retornos absolutos. Então, sentia mais confortável, tinha mais conhecimento desse setor, já tinha feito outros projetos. A estabilização dos valores de locação ou a continuidade da queda depende do comportamento da demanda, né? Quantas empresas estão procurando, precisando alugar escritórios. E do cenário macroeconômico. O cenário não era promissor, tá? Mas os indicadores econômicos de um projeto corporativo são mais resilientes do que os demais setores. Palavras da VBI, que está lá no relatório do Prêmio Master Imobiliário. Então, como não existe financiamento, é mais difícil perder dinheiro no segmento. Com isso, o teste de estresse do empreendimento corporativo acaba sendo atraente. No caso do mercado se recuperar, os valores voltam a subir. O empreendedor ganha mais.
caso a recuperação não ocorra, aluga-se mais barato ou se ganha menos, mas muito dificilmente perde-se dinheiro no setor. São afirmações que estão no relatório, assim, não sei, vou afirmar que não tenho conforto para dizer concordo com isso absolutamente. Se quem tivesse comprado o terreno fosse uma empresa mais especializada no setor de varejo, provavelmente ela teria um argumento parecido. Não, no varejo não se perde dinheiro, porque ou você aluga mais baixo, ou você faz. Se fosse uma empresa com bastante conhecimento do expertise do residencial, ela falaria: não, no residencial não se perde dinheiro, porque você demora um pouco mais para vender, mas acaba vendendo, né? Eu prefiro, não avalizo essa afirmação, tá? Estou aqui agora dando eu uma opinião. Mas o que é legal que a gente consegue aprender aqui, que de qualquer maneira não adianta se aventurar a fazer coisas muito fora do seu círculo de competências, né? Se a VBI tem conhecimento do mercado de escritórios, vai lá, faz bem feito aquilo que sabe fazer, diminui os riscos da operação para ela. E aí começa aqui uma análise da viabilidade do projeto. Ó. Abaixo modelos de teste feitos para se ter uma melhor visibilidade dos possíveis cenários. Então, a primeira coisa que aparece aqui é da TIR, a taxa interna de retorno esperado desse projeto, do desenvolvimento de um escritório de alto padrão. Então, tem aqui ó, o custo de construção por metro quadrado e o valor de locação. E aí você tem uma tabela que parte, quando a gente vem bem no meio, é sempre o cenário base. Ó. Se a construção custar R$ 4.500 por metro quadrado e se os imóveis prontos forem alugados por R$ 120 por metro quadrado, estamos falando de escritório de alto padrão, a taxa interna de retorno do investimento vai ser de 19%, a taxa interna anualizada, 19% ao ano. E aí começa a sensibilizar o cenário. Para a direita, aqui, ó, os aluguéis são mais caros, então o cenário é mais favorável. Isso, para a gestão de risco, é pouco importante, porque, sim, se der sair melhor do que aquilo que viabilizou o projeto, maravilha. Mas a hora que você vai tomar uma decisão de investimento, seja de construir um prédio, seja de investir num fundo imobiliário, que seja, você vai pensar, olha, o meu cenário base é eu espero ganhar tanto. Se der errado, o que acontece? Ganho menos, perco dinheiro. Então, na análise de gestão de risco, a gente vai olhar para o outro lado dessa tabela de sensibilidade, que é olhar para a esquerda. Ó. Se alugar mais caro, mais barato, por 110 o metro quadrado, a TIR cai para 15. 15% ao ano. Ainda vale a pena fazer esse empreendimento? São dúvidas que todo investidor deveria buscar resolver antes de tomar uma decisão. E se o cenário for pior ainda do que o previsto e eu só alugar por R$ 100 o metro quadrado? Daria 11% de retorno. Para cima também tem um cenário mais difícil. Se o custo de construção for mais caro, ó, 5.000 metros quadrados, 5.500 metros quadrados, então mesmo que eu consiga alugar por R$ 120, mas como eu gastei mais na hora de investir, de construir, o meu retorno cai para 15. Se eu alugar por 110, o retorno cai para 11. Por 100, o retorno cai para 7. Então, essa é uma análise de sensibilidade do projeto, do que se espera de retorno do projeto. E tem outras métricas que foram utilizadas aqui. Ó. O MOI, que é o retorno é o múltiplo sobre o equity. Essa é uma conta mais simples e que as pessoas do mercado imobiliário gostam bastante de fazer. Ela é muito simplista, inclusive, que eu vou colocar 100 e eu espero tirar quanto? Se eu tirar 150, eu tirei 1,5 vezes aquilo que eu coloquei. Né? O equity é o dinheiro. Quanto que eu ponho de grana nesse negócio? Isso é meu patrimônio, meu dinheiro, que eu vou investir nessa construção. Eu espero tirar quanto? Então, pus 100, tirei 200, eu tive duas vezes. Né? Pus 100, tirei 150, eu tive meia vez acima daquilo que eu coloquei. Então, ó, naquele cenário base, que é o que fica no meio, ó, 1,5 vezes o MOI, o retorno sobre o capital. Melhorando aqui, ó, podia chegar até em 2 vezes se o custo de construção fosse baixo e o preço de locação fosse bem mais alto. E para baixo, para a esquerda e para cima, os piores cenários, ó, 1,2 vezes. Então, ele está dizendo, na pior das hipóteses, eu ganho 20%
nesse negócio. Só que aqui, ó, não é 20% ao ano, é 20% em todo o período. Quanto tempo vai demorar? Entre comprar o terreno e desenvolver, construir e tal, quanto tempo vai demorar? Ganhar 20%, se demorar 5 anos, não é um bom resultado, tá? Lá quando a gente estava vendo o outro, que é a TIR, olha aqui, ó, ela é anualizada. Então, ao final, eu vejo tudo que saiu e tudo que entrou, nas datas certas que entraram o dinheiro e que saiu o dinheiro, e falo, ó, deu um retorno equivalente a X% ao ano. Então, essa é uma conta um pouco mais complexa, que o mercado financeiro faz, gosta, se baseia muito mais nessa do que na do MOI, que não considera o valor do dinheiro no tempo. Você já viu eu falar aqui, né, do relatório, a considerar o custo do carrego do dinheiro. É isso, o dinheiro vale ao longo do tempo, tá? E uma outra análise que foi feita é da exposição máxima de capital. Então, qual o máximo de que deveria custar esse investimento? Construir, comprar o terreno, construir e tal, 193 milhões 420, né? 193,42. Ah, não, aqui está em reais por metro quadrado. Então, 193 mil reais por metro quadrado era o máximo de exposição de capital aqui. O custo de construção. Interpolando todos os dados acima, com todos os cenários analisados nos diversos segmentos do setor e levando em conta não apenas os fatores econômicos mercadológicos, a expertise e o know-how, o setor mais favorável foi realmente o de escritórios comerciais. Então, além dos números, a BBI, né, considerou mais o que a gente faz melhor, ou tem mais conhecimento, é o setor de escritórios. Então, decidiram construir um escritório. Estamos só na tomada de decisão, né? Quanto mais vai acontecer daqui para frente? Tem muita coisa para acontecer. Vou tomar uma aguinha aqui enquanto eu faço isso, ó. Te deixo um convite para curtir esse vídeo. Até agora, soubemos da compra do terreno e da decisão do que fazer com o terreno. Decidiram construir um escritório de alto padrão. Então, agora dá uma olhada na lei de zoneamento e quanto que pode aproveitar desse terreno. Os diversos usos considerados pela VBI seriam possíveis de implementar com alguma restrição para hospitais e com diferentes aproveitamentos para cada um deles, principalmente no que diz respeito ao residencial e comercial. O uso comercial era o preferido do novo proprietário e poderia se chegar a um aproveitamento de 2,75 vezes a área mediante o pagamento de outorga onerosa. Vamos lá. Aqui eu sou mais do mercado financeiro do que do mercado imobiliário, mas vou tentar te explicar o que é isso aí. 2,75 vezes de área e a questão da outorga onerosa. Você tem um terreno de uma área X metros quadrados, sei lá, 500 metros quadrados. Quanto que você vai construir ali? Um imóvel de 500 metros quadrados? Não, você quer construir mais do que isso, né? Quanto mais você construir, melhor, se o seu interesse é explorar economicamente aquilo, ganhar aluguel, vender o imóvel, coisa assim. Então, as prefeituras, todas elas têm lá o seu plano diretor, dizendo qual é o limite máximo de construção possível. E no caso ali do escritório, era aproveitar 2,75 vezes o tamanho do terreno. Então, para fazer isso, geralmente o plano diretor vai estabelecer o seguinte, ó, você pode construir, comprar o terreno, pode construir, sei lá, uma vez o tamanho dele. Agora estou chutando mesmo, tá? Não é muito minha área. Pode construir uma vez o tamanho dele. Quer construir mais? Pode construir, nesse caso, até 2,75 vezes o tamanho do terreno. Mas esse excedente, né, além do uma vez, esse excedente, eu vou te cobrar por isso. Tá? Para que eu outorgue, para que eu autorize que você construa mais, você vai ter que me pagar um valor. Então, outorga onerosa. Tá? O empreendedor paga para ter o direito de chegar ao uso máximo do terreno. Isso acontece, não vou dizer todas as cidades do Brasil, porque acho que alguns municípios talvez não tenham toda essa estrutura, mas pelo menos em todas as capitais, grandes municípios desse país, isso acontece, um plano diretor e outorgas onerosas. Então, além do terreno, para poder construir, isso é como se fosse um terreno virtual, né? Para poder aproveitar ao máximo o terreno, você tem que pagar mais um valor para a prefeitura.
Tá bom, e aí que tipo de escritório vai ser construído ali? Qual o padrão construtivo? Investir em um edifício corporativo de altíssimo padrão, com elevadores padrão de acabamento, tecnologia, sustentabilidade, buscar uma qualidade do ativo, ou fazer um produto mais orientado para valores finais de locação com especificação mais simples, o que pudesse ser locado por valores mais baixos. Se eu gastar menos na construção e locar, né, por valores mais baixos, a conta fecha do mesmo jeito. Se eu resolver fazer um negócio de alto padrão mesmo, eu vou gastar mais para construir, para a conta fechar, eu vou ter que alugar para inquilinos que possam pagar mais caro. Então, depois comprou o terreno, decidiu o que construir, agora é qual o padrão dessa construção, né? De altíssimo nível ou de um padrão mais simples. A empresa teve que desenvolver projetos preliminares mais detalhados e variar os memoriais de acabamento. Um deles mais orientado a custo, ou seja, gastar menos, e outro mais orientado à qualidade, gastar mais e entregar um produto de alta qualidade. Nos dois casos, a estrutura seria preservada e as variações ocorreriam em termos de acabamento da fachada, a pele de vidro ou janelas convencionais, sistemas de ar-condicionado, supervisão predial, desculpe, elevadores de maior velocidade ou não, padrão de acabamento da recepção, do hall, dos banheiros, certificação LEED, que é uma certificação de qualidade ambiental do projeto, certificação AAA pela Escola Politécnica da USP. Então, olha que interessante, fizeram lá um projeto em que a grande estrutura dele seria a mesma. Tanto faz se escolher por algo mais simples ou mais elaborado. A estrutura seria a mesma. A diferença de padrão do produto final estaria mais no acabamento do projeto. E aí, com os dois memoriais de acabamentos diferentes, a empresa apresentou para uma construtora parceira. A Recontec Construções e Incorporação fez uma importante análise de valores de construção que serviria de base para a tomada de decisão do investimento como um todo. Se fosse para fazer um padrão AAA, ou seja, maior qualidade, custaria 90 milhões de reais para construir. Se fosse para fazer um padrão A, boa qualidade, mas não, né, com a maior qualidade, custaria 75 milhões. E aqui, um negócio interessante sobre o desenvolvimento imobiliário. Tudo que a gente está mostrando aqui são etapas de um desenvolvimento imobiliário. Comprar um terreno, mudar o uso do terreno, fazer todas as aprovações na prefeitura, construir e comercializar, seja locar ou vender. A etapa da construção não necessariamente é feita pelo desenvolvedor. Então, o desenvolvedor aqui, VBI, construção, outra empresa, a VBI, falando, construir mesmo, tocar a construção, a gente prefere terceirizar. Tá? Isso é muito comum no mercado imobiliário. Tem gente que se especializa só em construir. E o desenvolvedor abre mão dessa etapa do desenvolvimento. Então, se fosse para fazer um de altíssimo padrão, ia custar 90 milhões para construir. De um padrão um pouco bom, mas menos elevado, 75 milhões. Ao somar os demais custos inerentes ao empreendimento, terreno, a outorga, os projetistas, o gerenciador, a comercialização e o marketing, o custo total estimado desse projeto, do empreendimento, seria, para fazer um AAA, 205 milhões, para fazer um padrão A ou EI, né, 190 milhões. Por uma diferença menor do que 10% do investimento total, a empresa teria um empreendimento com as melhores especificações técnicas do mercado, mais resilientes em caso de crise no mercado, né? Se tiver uma crise no mercado de escritórios, de alto padrão, ele é mais resiliente, e um empreendimento em que os ocupantes pudessem obter a eficiência que estavam buscando. E aí, aqui agora, eu concordo com essa afirmação, tá? Ativos de altíssima qualidade, bem localizados, eles sofrem menos nos momentos de crise. E apenas a minha opinião, né? Não que o fato de eu concordar ou discordar seja mais relevante ou importante do que está escrito lá, tá? Mas então decidiram que a diferença de valor era muito pequena, valia a pena gastar mais e fazer algo de altíssimo padrão. E qual então deveria ser o perfil dos ocupantes? Veja, estão começando um projeto do zero, eles conseguem planejar tudo. Sabe aquele ditado popular que diz que construir é mais fácil do que reformar? Dá
desde que você se planeje, você pode pensar em tudo, deveria pensar bastante antes de começar a fazer. Então, vamos fazer um prédio, vai ser um prédio de alto padrão. Quem é o provável ocupante desse prédio? Que tipo de empresa vai ter interesse em alugar aqui? A próxima análise realizada foi sobre o perfil provável dos ocupantes do empreendimento, analisando de quais setores da economia eles viriam e quais os requisitos técnicos que eles buscavam para que fossem incorporados ao projeto desde a sua concepção. Essa análise teria alguns fatores críticos, sobretudo o fato de a microrregião não ser consolidada em termos de endereço comercial e a consequente dificuldade de identificar o perfil do ocupante. Então, você vai construir um escritório de alto padrão na Avenida Paulista, na Faria Lima, você já sabe o que tem que entregar ali. Já tem um padrão estabelecido. São regiões de escritórios de alto padrão. Agora, a região, né, da Brigadeiro Faria Lima, não, da Brigadeiro Luiz Antônio, onde ele ia ser construído, ali não tem, até hoje não tem algo parecido. Então, como que eu vou saber que tipo de inquilino eu vou atrair? Na Faria Lima eu sei, o principal inquilino que eu vou buscar é do mercado financeiro. Mas lá na Brigadeiro Luiz Antônio, numa região que é comercial, que está no meio das coisas e tal, que tipo de inquilino eu vou atrair? A Brigadeiro Luiz Antônio, para quem não é de São Paulo, é uma avenida enorme, super importante, que começa no centrão da cidade, muito, muito grande, uma linha reta, passa pela Avenida Paulista, continua e termina no Itaim. O centro já foi o principal endereço comercial, não é mais, ficou degradado lá e só sobrevive com qualidade graças à B3 que está lá, não sai de lá e tem investido cada vez mais em boas instalações no centro. Mas não atrai grandes empresas para se instalar lá. A Avenida Paulista, sim, ainda tem bastante interesse de empresas em geral, bastante do mercado financeiro, e depois, da Paulista para baixo, vai virando uma região residencial. Lá no final, no Itaim, Itaim, JK, Juscelino Kubitschek, Faria Lima, outra região, a mais nova, a mais recente região de escritórios comerciais e ali também principalmente voltada ao mercado financeiro. Mas aonde ele está no meio do caminho entre a Paulista e o Itaim. Então ali é basicamente residencial. Ou seja, não tem um mercado estabelecido para que se pense, aqui o principal inquilino vai ser de empresa de tecnologia, empresa de varejo e tal, não dava para saber. Então, como o perfil possível desses ocupantes era muito abrangente, pouco conclusiva essa análise, poderia variar de uma empresa de tecnologia com um perfil mais descolado de ocupação até um escritório de advocacia com um perfil mais conservador. O produto final tinha que ser o mais versátil e flexível possível para acomodar os diferentes padrões de exigência a serem sem a incidência de custos adicionais exacerbados. Você termina, está pronto. Aí chega um inquilino e fala, não, mas para o meu setor de atuação, é muito importante que tenha mais isso, mais aquilo outro. Como não sabia antes qual era o perfil desse inquilino, não dava para já pensar o produto final totalmente. Mas então o que pensaram? Vamos fazer de uma maneira em que essas adaptações sejam simples de serem implementadas caso necessário. Diretriz do produto final para o perfil dos ocupantes. Tamanho da laje, andares com tamanho superior a 1.500 metros quadrados, foi o que decidiram. Evita a circulação vertical e divisíveis em 2 conjuntos para oferecer maior flexibilidade em termos de área locável. Então, ia fazer uma laje bem grande, com mais de 1.500 metros quadrados, mas que fosse possível dividir no meio. Então, tem empresa grande o suficiente para alugar um andar inteiro, 2, 3 andares, maravilha, tem para acomodar. A empresa não é tão grande assim, ela precisa de 700 metros quadrados, divide no meio, dá para acomodar também, certo? Cor lateral. Um dos principais diferenciais do empreendimento é a vista permanente ao Parque do Ibirapuera a partir do terceiro andar. E para que o maior número de funcionários pudesse desfrutar, o core deveria ser lateral e encostado na lateral orientada para a Avenida Paulista. Então ele
qual vai ser a parte principal aí da fachada desse prédio? A parte principal vai ser aqui da vista para o Parque do Ibirapuera e tem que fazer um projeto que ela seja o mais extensa possível, para que não seja aquele negócio também, só o dono da empresa vê o parque. Não, vamos deixar ali para que o máximo de pessoas que circulam pelo escritório tenham acesso a essa vista. O formato retangular, para maximizar a eficiência de ocupação, com uma laje superior a 1.500 metros quadrados, e o core lateral, formato de laje deveria ser retangular. O pé direito livre, as empresas têm diferentes padrões e requisitos de infraestrutura e acabamentos. Existem desde sofisticados padrões de instalação feitos com pesados tipos de cabos até empresas que operam integralmente wireless, sem cabo nenhum, né? E que ainda abrem mão de forro e deixam andares na laje. Sem saber o perfil de ocupante, o pé direito deveria ser o mais amplo possível. Por isso se adotou 5 metros de laje a laje. Então, vamos lá, o que ele está dizendo aqui? De laje a laje, né, de um andar ao outro, eles resolveram fazer 5 metros de altura. Poderia ter ocupante que ia fazer um forro, diminui, e que ia fazer um piso elevado, diminui mais um pouco. Por que faz o piso elevado? Principalmente para passar cabo por baixo desse piso elevado. Então pega lá o piso mesmo do empreendimento, enche de cabo ali, cabo para tudo quanto é lado, aqueles cabos de rede, de tecnologia e tudo mais, e não dá para as pessoas, né, circularem ali. Então, depois dos cabos, faz um novo piso elevado, que é fácil de retirar, inclusive, e tal, facilita quando precisam trocar, colocar mais cabo, coisa assim. E tem empresa que faz um forro, as saídas de ar-condicionado, aquelas coisas todas para ficarem mais escondidinhas, como na sua residência, quando você faz lá um forro de gesso na sala, uma coisa assim. Diminui o pé direito da sala. Então, como não sabia se o ocupante é daqueles que geralmente usa o piso elevado ou não e tal, fizeram 5 metros livre. Depois, cada ocupante decide se vai elevar ou não, mas tem espaço para elevar. Porque você faz muito baixo, coloca forro e eleva, aí fica muito apertadinho, né? Fizeram algo de grande espaço ali, 5 metros entre uma laje e outra. E a previsão de instalação de piso elevado e forro modular, é isso que a gente já falou aqui, vou até passar. Assim, não dava para saber se os possíveis ocupantes iam usar forro, iam usar piso elevado ou não. Então fizeram essa laje grande de 5 metros entre uma e outra. Ainda sobre as diretrizes do produto, a acessibilidade, ele deveria nascer 100% adequado aos padrões de acessibilidade e consciência humanitária. Amenidades, área de descanso, bicicletário, café, entrega de deliveries, né, de aplicativos que vão fazer entrega lá, de empresas que fazem entrega, expedição ampla e organizada para que as entregas não impactem a dinâmica social do edifício. Sistema de drop-off e pick-up, área de serviço para motoristas compartilhados deixarem pegar os seus passageiros sem impactar na operação do edifício. Então, esses são as amenidades, são detalhes super importantes na decisão de uma empresa alugar ou não, que isso vai impactar diretamente a qualidade de vida ali dos seus colaboradores, dos seus funcionários. Ainda mais numa região em que não tem tantos prédios dessa característica, quanto mais for possível fazer as coisas dentro do prédio, mas sem impactar também a rotina de trabalho do prédio, melhor. Então, são as chamadas amenidades super importantes e depois da pandemia, com o home office, elas ganharam ainda mais importância, né? Ó, saia de casa, venha trabalhar aqui, que você vai encontrar um ambiente que não é só chegar e trabalhar, você resolve muita coisa da sua vida por aqui, você tem um ambiente amigável, confortável e tudo mais. Só que pandemia aqui ninguém nem pensava nessa época, né? O que mais? Sustentabilidade, a certificação LEED, preocupação com sustentabilidade e meio ambiente, cada vez mais um requisito básico para o desenvolvimento de um empreendimento e não mais um luxo, né? É uma necessidade. Por isso, buscar uma certificação Gold LEED era uma diretriz importante, é uma diretriz importante para um projeto dessa escala. Então, você pode buscar aí no Google certificação LEED, você vai ver que é uma empresa certificadora, uma associação que certifica, e que tem vários
níveis diferentes, Gold, Silver, Platinum e tal. Se você já trabalha num grande empreendimento, nas grandes capitais, dá uma olhada na recepção do seu prédio, que se tiver, tem uma placa exposta na recepção, ela é grande, Gold, Silver, Gold, Lead Gold e tal, e eles buscavam ali uma certificação Lead Gold. Certificação AAA. A Escola Politécnica da USP avalia o empreendimento com base em uma matriz técnica que contempla mais de 400 itens do projeto e emite uma classificação do edifício. Nesse caso, a meta era tornar-se uma certificação máxima, AAA. A incorporação. Olha que interessante, ó. Definidas as diretrizes gerais do produto, os padrões de acabamento, equipamento, especificação técnica e tudo mais, agora o próximo passo era definir o corpo técnico a ser desenvolvido. Olha quanta gente se envolve no desenvolvimento disso, né? no empreendimento desse porte. Arquiteto, coordenação de projeto, coordenação técnica, especificação e detalhamento arquitetônico, projeto de decoração de interiores, projeto de instalação, ar-condicionado, estrutural, caixilhos, paisagismo, fundação e contenção, consultoria LEED, automação, telefonia e dados, acessibilidade, consultoria de instalação, heliponto, iluminação, estacionamento e o gerenciamento predial, que é super importante, né? Depois de tudo isso pensado, planejado, executado, o prédio pronto, ele tem que ser bem gerenciado. E aí tem o nome de todas as empresas, tá? Quais foram os arquitetos contratados, a construtora, o gerenciamento predial da CBRE e tudo mais. Muito legal, né? O detalhamento que tem nesse documento. Na etapa de projeto, sobretudo em empreendimento em que o terreno foi pago à vista, né? Lembra que isso, o que muda aí? O tal do custo do carrego, né? Já tem um dinheiro que foi imobilizado no terreno. Duas diretrizes são fundamentais de serem atingidas e, se não gerenciadas de forma correta, podem ser entendidas como conflitantes entre si, que é a velocidade, quanto antes ficar pronto, melhor, mais importante, porque já começa a gerar receita, e precisão e eficiência, dedicar bastante tempo para a concepção do projeto. Aquela velha história, a pressa é inimiga da perfeição. Tem pressa, porque o dinheiro vale ao longo do tempo, então quanto antes o imóvel estiver pronto. Enquanto o imóvel não está pronto, é só gasto, é só investimento. Gasta, compra terreno, paga a prefeitura, contrata terceiro, paga a construção, é só gasto. Você quer ver o dinheiro começar a entrar, o retorno do seu investimento começar a entrar. Então, quanto antes isso ficar pronto, melhor para o retorno do investimento. Só que se fizer com pressa, você pode se arrepender muito depois de ter planejado mal, é algo que às vezes custa muito caro para melhorar ou que não tem solução, né? Então esse é o trade-off aí, a troca entre pressa e necessidade de planejar bem. Mas olha só, o projeto foi protocolado na prefeitura em maio de 2013 e ele foi aprovado em dezembro de 2015 e a outorga ficou 3 vezes mais cara do que estimado. Quase 2 anos, né? Maio de 2013, mais de 2 anos. Protocolou o projeto em maio de 2013, a prefeitura só aprovou em dezembro de 2015 e cobrou 3 vezes mais daquela outorga onerosa do que eles haviam estimado. Então, olha como construir algo muito mais arriscado do que comprar pronto, né? O tanto de coisa que sai do seu planejamento, o mero tempo de aprovar um projeto, o custo todo, enfim. São muitas surpresas que vão acontecendo ao longo do caminho, né? Construção. A demora no processo de construção, a demora no processo de aprovação do empreendimento permitiu que o detalhamento do projeto fosse muito mais preciso, né? Já que enquanto não aprovava, ia voltando lá a estudar e melhorar o projeto como um todo. O que precisavam que as construtoras fizessem, orçamento, apresentassem condições de execução igualmente detalhadas. A empresa vencedora, então, como eu estava explicando, quem vai desenvolver a VBI, mas ela não vai construir, então ela faz lá como diz, quem quer construir, né? Uma concorrência. Quem quer construir, quem topa e apresente aqui os seus
os seus orçamentos, as suas condições, ela fez uma concorrência. A empresa vencedora do processo de tomada de preços capturou tão bem o momento que o mercado atravessava, com a deterioração dos fundamentos, que, como parte do processo, apresentou uma proposta de execução no prazo solicitado pela contratante de 24 meses, mas apresentou também outras 3 soluções contratuais. Então, a VBI estava dizendo ao mercado de construtoras, eu quero isso aqui, nessas condições, e pronto em 2 anos, 24 meses. Qual é o seu orçamento para isso? A construtora que ganhou, eu não sei dizer se foi necessariamente a mais barata, né? Porque não é só preço que se estuda na hora de tomar essa decisão. É como investimento. Vai escolher por yield, vai escolher aquilo que te dá maior retorno só por isso, pode ser uma decisão muito equivocada, né? Mas aqui, então, além das condições de preço, a construtora apresentou 3 soluções contratuais. Olha que interessante. A primeira, em 18 meses, se os investidores fechassem um contrato de pré-locação durante a obra, eles aceleravam o cronograma e entregavam em 1 ano e meio, ao invés de entregar em 2 anos. Pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. O prédio está em construção, chega uma empresa e fala, cara, é isso que eu preciso, é nesse endereço, é esse prédio, eu quero já garantir ele para mim. Faz um contrato de pré-locação. Então ele já tem um inquilino antes de estar pronto. Nesse caso, então, já venceu uma etapa posterior, que seria da locação, vamos entregar o quanto antes, né? Porque também, se o inquilino fala, eu quero pré-alocar, você fala, mas vai demorar mais 2 anos e meio, ele vai desistir da ideia. Então a construtora diz o seguinte, se no meio da obra você conseguir já pré-alocar, eu acelero e entrego em 1 ano e meio. Ou 30 meses, se o mercado continuar se deteriorando e a empresa contratante quiser diminuir o ritmo da obra, a construtora conseguia fazer isso sem aumentar os custos, só diluindo o fluxo em 30 meses. Então, o contrário, o mercado está tão difícil que a construtora fala, tira o pé, vamos mais devagar, vamos ver se as coisas melhoram mais para frente e tal. Apesar daquela situação de que o dinheiro custa ao longo do tempo, não raro quem está construindo um imóvel, quando percebe que o mercado está ruim, ele prefere dar uma atrasada na construção para, quem sabe, entregar num momento que já melhorou a situação econômica. Então, se fosse o caso, a construtora falou, a gente tira o pé do acelerador e eu estendo por 30 meses. Ou ainda, 36 meses, se o cenário fosse de pânico, né, o mercado sem possibilidade de alugar aparecer nula, e a VBI optasse por parar a obra por um período, poderia fazê-lo por um período. Nesse caso, arcaria apenas com um custo fixo, direto e mínimo para manter a equipe alocada. Então, a construtora apresentou, além de preço, condições flexíveis, né, entendimento do que é o mercado, né, do que depois de pronto ir atrás de um inquilino. Muitas vezes, por que o desenvolvedor não é o cara que constrói e o cara que constrói não é o cara que desenvolve? Porque são expertises totalmente diferentes. Esse construtor, ele mostrou um conhecimento do processo de desenvolvimento também, né? De saber do que é a necessidade de acelerar ou a tomada de decisão de falar, tá tão ruim que eu prefiro desacelerar, eu quero ir mais devagar, eu quero parar essa obra por um tempo. Então, demonstrou conhecimento também de mercado, de como se comercializa depois, né? Bom, tomada a decisão, começa a construção. Licença obtida em dezembro de 2015. Lembra que esse terreno foi comprado em 2012. Início das obras em abril de 2016. E o terreno já pago desde 2012. O custo do carrego do projeto até aquele momento comprometeria sua viabilidade. Ou seja, custo de carrego é aquela comparação. Eu podia ter pego esse dinheiro, colocado no CDI, no Tesouro Selic em 2012, quanto que eu já teria hoje? Teria muito mais do que quando eu investi lá em 2012. E estamos em abril de 2016, até agora eu só gastei, não tive ainda nenhum retorno. Então, nesse momento, o custo do carrego poderia comprometer a viabilidade do projeto. A vacância do setor, agora já começa a pensar na comercialização, né? O imóvel está subindo, já vai tentar aquela pré-locação e tal. A vacância do setor, em 2016, estava muito alta. Assim, em média, 19% dos escritórios de alto padrão em São Paulo estavam vagos. Isso é muita coisa.
Se você não é desse mercado, nunca ouviu falar, acima de 10 é alto, 19 é muito alto. Então, tem muito imóvel e pouco inquilino. É difícil de alugar e tem que dar muito desconto, concessão e tal. Uma pesquisa sobre o comportamento do mercado nos próximos 3 anos foi necessária, já que o prazo da obra era de 24 meses. E a premissa inicial era de que o empreendimento poderia demorar até 12 meses, ou seja, um ano, para ser totalmente ocupado pelo mercado. Então, depois de pronto, ainda podia demorar um ano para ser ocupado. A CBRE, né, uma grande consultoria, a maior consultoria internacional, foi contratada para comercializar o prédio. Ao receber essas informações e fazer as suas análises da entrega futura e projeção de retomada do mercado, a VBI tomou as seguintes decisões comerciais. Ela tinha que decidir manter o cronograma, né? Lembra que tinha combinado isso com a construtora? Decidiu que ia manter o cronograma. A construtora entrega em 2 anos, como era o originalmente planejado. Essa foi a primeira decisão. E 2, iniciar durante a construção uma campanha de marketing que fosse diferente das demais e que visasse um posicionamento de um produto perante os possíveis ocupantes, sem objetivar uma locação, porque o imóvel não estava pronto, mas informando a execução e exaltando seus diversos diferenciais técnicos, sociais e sustentáveis. Uma campanha que fugisse da mesmice e que, ao mesmo tempo, marcasse presença. Olha quanta gente, quantos profissionais de áreas diferentes, de conhecimentos diferentes se envolvem para que tudo isso aconteça. Então agora está na hora de começar a pensar em mostrar isso ao mercado. Agora é hora do pessoal de marketing colocar o seu talento para trabalhar, né? E o que a VBI está dizendo, meu projeto é muito diferente, eu preciso de uma comunicação muito diferente também. Continuando, olha que legal, à medida que a estrutura foi subindo, juntamente com a pele de vidro, o projeto foi tomando corpo, e juntamente com a campanha de marketing, que já incluía um andar modelo para visitação, mesmo durante a obra. Olha, você vai em apartamento residencial, tem lá um apartamento modelo, que geralmente fica no térreo, às vezes até fora do empreendimento e tal. O que eles quiseram aqui? Colocar os possíveis interessados, né, os interessados dentro do prédio, já com andar modelo. Porque o principal diferencial ali, não vou dizer que é o principal, mas um grande diferencial é a vista para o Parque do Ibirapuera. E isso tem que ser visto de verdade. É um desafio de todo empreendedor imobiliário de qualquer segmento, mas no residencial isso é mais comum de se ver. Ele sabe que vai ter uma baita vista, mas ele não consegue que os interessados sintam, né, tenham essa experiência em relação à vista, ao que vai ser ocupar aquele imóvel. Então, o que eles fizeram? Montaram um escritório modelo para ser visitado, porque a partir do 3º andar já tinha a visão do Parque do Ibirapuera. Você vê umas fotos aí dessa vista para o Parque do Ibirapuera. O projeto despertou a curiosidade das empresas que queriam saber mais informações. Algumas agendavam visitas apenas para checar se a vista do Parque do Ibirapuera era realmente tudo aquilo, né? Aí, isso aqui não está no documento da VBI, tá? Eu que dei um print aqui do Google Maps, só para você entender. Aqui, nesse ponto vermelhinho, é o Park Tower. Tudo isso aqui é o Parque do Ibirapuera, tem mais que não aparece no final desse print aqui. Então, ele consegue entregar uma vista, porque é um prédio alto, numa região, principalmente nessa linha aqui, ó. Nessa primeira, aqui tem outros prédios subindo, inclusive, a Brigadeiro Faria Lima, a mesma avenida e tal. Nessa região aqui, ó, daqui para cá, nessa reta, não tem nada alto e provavelmente não vai ter. Só que é o ginásio do Ibirapuera, aqui é o Comando Militar, aqui é a Assembleia Legislativa, aqui é o Clube Círculo Militar. Então, muito provavelmente nunca vai subir um prédio alto aí. Então, é essa vista que eles querem entregar como um grande diferencial. Voltando para o documento, a comercialização. Final do primeiro trimestre de 2018, o status de comercialização era de 346 empresas abordadas, então saíram fazendo contato com todo mundo, 31 visitas realizadas, nenhuma proposta firme de locação. Olha, né, como é a vida do empreendedor. Né? As primeiras propostas surgiram no trimestre seguinte, com a obra praticamente pronta, 94% concluída e já com pedido para o Habite-se, mas eram propostas para no máximo 2 andares.
e aí a gestora tinha mais uma decisão para tomar. Então estava praticamente pronto e liberado pela prefeitura. A BITS é o documento que libera o imóvel para o seu uso. A gestora tinha mais uma decisão para tomar. Alugar 1 ou 2 andares para empresas menores e cobrir os custos de manutenção do edifício como um todo, tendo assim mais tranquilidade para alugar os andares remanescentes em melhores condições. Ou apostar na qualidade do seu produto e esperar um grande ocupante tomando grande parte da área. Um ou outro. Aluga, já tem gente querendo alugar 1 ou 2 andares. Aluga ou fala não para esses e vamos atrás de alguém que alugue o prédio inteiro, metade do prédio e tal. A resposta veio de uma análise numérica confrontando os dois cenários. Olha que legal. Com edifício fechado, tem um menor custo de manutenção, de R$10 por metro quadrado, vezes 22.340 metros quadrados, né, que é o empreendimento todo, custaria R$223 mil por mês. Com o edifício operando com 1 ou 2 andares ocupados, o custo de manutenção é mais alto. Segurança, limpeza, manutenção, vai para R$18 o metro quadrado. E isso levaria a um custo de operação do prédio de R$400 mil por mês. O que ele está dizendo aqui? Não importa que só tem 1 inquilino, 2 inquilinos, o prédio tem que estar inteiro funcionando. Né? Já pensou? Você precisa estacionar seu carro, fala, não, mas o estacionamento não está funcionando porque ainda tem pouca gente que aluga aqui. Cara, mas eu alugo aqui, então eu quero o estacionamento funcionando. Preciso de um funcionário da manutenção. Ah, não tem funcionário de manutenção porque ainda tem pouco inquilino. Não dá para fazer isso. Colocou um cara lá, o prédio tem que estar todo pronto, né, para funcionar. Então, se eu tivesse 1, 2 inquilinos, né, se o prédio tivesse 1, 2 inquilinos, para deixar o prédio operando, ele ia custar R$400 mil por mês. O prédio fechado custaria R$223 mil por mês. Lógico que se o valor do aluguel de 1, 2 andares compensasse, né, esse custo a mais, eles teriam feito, mas não compensava. Então, diante disso, locar apenas 2 andares do edifício poderia parecer uma solução num primeiro momento, mas corria o risco de virar uma armadilha mais para frente, pois inviabilizaria a alocação de um grande ocupante e posicionaria o edifício para um perfil de ocupante menor e com muito mais concorrência. Difícil, né? Olha quantas decisões, desde o que vai construir, depois quem vai construir, que padrão vai ser construído, e agora que está quase pronto, para quem a gente vai alugar, né? E aceita alugar pequena meia laje ou só alugar tudo. Sempre muito difícil. A decisão da empresa foi de aguardar um grande ocupante que necessitasse de pelo menos metade do edifício, 11 mil metros quadrados. É coisa pra caramba, né? Em até 6 meses após o habite. Então decidiram o seguinte, vamos assumir mais um risco. Deixa o prédio fechado, a gente só aluga se aparecer alguém que pegue pelo menos metade do prédio. Porque daí já faz frente a todos aqueles custos, aí já faz sentido. Mas também vamos colocar um prazo para isso. Se em 6 meses a gente não conseguir, aí muda a estratégia e aceita pequenos ocupantes. Ao final de 2018, tinha 4 empresas interessadas. A vacância geral do mercado era elevada, mas não tinha disponibilidade de grandes espaços. Então o que ele está dizendo é o seguinte, tinha um monte de escritório bom, de qualidade, disponível na cidade, mas 1 andar, 2 andares, tal. Se alguém quisesse 11 mil metros quadrados no mesmo prédio, no mesmo endereço, tinha pouco disso disponível na cidade. Então isso, apesar do cenário de alta vacância, te traz um diferencial. Né? Se tem uma empresa que quer consolidar a operação dela, tem 11 mil metros quadrados, ela queria estar na Faria Lima, ela queria estar na JK, mas não tem lá. Então ela vai procurar onde tem, e aí pode ser que ela aceite alugar na Brigadeiro Luiz Antônio. Bom, no início de 2019, os interessados notaram a falta de grandes espaços e a disputa pelo imóvel cresceu. A Prevent Senior foi mais arrojada e assinou uma carta de intenção para locação. E interessante, né, tá no documento, que a mesma empresa tinha feito uma proposta por um valor mais baixo antes do prédio pronto. Aí depois, com o prédio praticamente pronto, ela foi lá e venceu os outros 3. 2 eram empresas de advocacia, a outra não me lembro, mas tem no relatório do Master Imobiliário, e a Prevent Senior fez uma oferta mais arrojada ali, maior, inclusive, da que já tinha feito alguns anos antes,
e assim a negociação caminhou para fechar com a Prevent Senior. A VBI, acontece, né, que a Prevent Senior é uma empresa do setor de saúde. A VBI, desde o início do projeto, queria evitar os riscos de uma locação para fins hospitalares. Então, o contrato de locação deveria deixar bem claro que as atividades do inquilino seriam meramente comerciais. Isso é uma empresa de saúde, de plano de saúde, que tem hospitais. Então, eu tenho interesse de alugar o prédio aqui para você, mas desde que aqui não funciona hospital, só vai funcionar escritório, por exemplo. Tá? Então, isso tudo vai para o jurídico para colocar no contrato e deixar as duas partes bem alinhadas. Quanto ao risco de crédito, a VBI constatou que a empresa tinha boa capacidade financeira, melhor até do que a dos outros 3 interessados. E o contrato foi assinado em abril de 2019. Olha, eu pus entre parênteses aí, terreno comprado em setembro de 2012. Olha quantos anos se passaram, né? A questão do risco de crédito é importantíssimo, né? A empresa ofereceu mais reais por metro quadrado de aluguel, mas e daí? Se ela não conseguir pagar, se ela der um calote, né? Então, como em tudo, não se escolhe só pelo maior retorno, né? É sempre uma análise de qualidade e tudo mais. Fizeram uma análise do risco de crédito e ficaram confortáveis em alugar o imóvel para a Prevent Senior. Assim, o imóvel foi alugado em abril de 2019. Sobre a comercialização, então, o inquilino é a Prevent Senior, inquilino de primeira linha, com nível de crédito AAA. A área locável é de 22.340 metros, o valor de locação é de R$130 o metro quadrado, né, foi feito naquela época, valor de locação elevado para os patamares de 2019 e comparado com valores da Avenida Faria Lima, né, só que ele está na Luiz Antônio. Valor mensal, R$2.904.000, sendo um desconto no primeiro ano de locação. Desconto, não fala de quanto, mas não foi R$130 desde o início. Muito comum isso também, né? Uma prática super usual no mercado. Prazo de carência de 6 meses. As transações estavam ocorrendo em patamares de até 12 meses de carência para áreas menores. Então, aqui, a Prevent Senior entrou ficando 6 meses sem pagar aluguel, paga condomínio, IPTU e tudo mais, mas sem pagar aluguel, e ainda teve desconto por 1 ano no valor do aluguel. Isso é o que se chama de allowances, de concessões para o inquilino. Quando o mercado está difícil, tem muito imóvel vago, é super comum, é estratégia de aquisição de inquilinos para o seu imóvel. Se não tivesse espaço nenhum na cidade, está fervendo, todo mundo quer alugar e tem pouco espaço, aí não tem desconto, não tem carência, não tem nada disso. Mas com o mercado difícil, prática super usual, os allowances. Tem mais uns detalhes legais aqui. O prédio já está pronto, né? Estamos chegando no final da história. Condições da entrega. Core e Shell. É aquela entrega assim no osso, no piso, né? O mercado estava acostumado a negociar allowances, ou seja, concessões, ou investimentos dos proprietários para a instalação dos inquilinos. O prédio foi entregue sem muito acabamento, sem muitos detalhes. Início da locação, abril de 19, 6 meses após o habite-se do edifício. Prazo contratual, 15 anos. Prazo superior ao que o mercado está acostumado a praticar, geralmente é um contrato de 5 anos, porque esse contrato é típico. Ele não é atípico, é um contrato típico de locação. Cada 3 anos tem revisional, a multa é um valor que não é muito grande, então é um contrato típico, porém de prazo grande, de 15 anos. Rescisão, a multa, rescisão antecipada, 12 meses de aviso prévio e 12 meses de multa. Então, se a empresa quiser sair, ela tem que avisar 1 ano antes e tem que pagar multa de 1 ano de aluguel. Ah, mas não quero esperar 12 meses, eu quero sair agora. Tá bom, então você paga 24 meses, né? O aviso prévio vira multa. Condições favoráveis ao proprietário e diferente da prática do mercado de 3 meses de multa. Sim, para um contrato típico, essa multa é boa, é forte. E uma garantia contratual, que é uma fiança bancária, por uma alocação anual de até 35 milhões. Geralmente os inquilinos se recusam a fornecer fiança bancária, e a Prevent Senior entregou. Bom, então, praticamente chegando ao fim do que está no documento do Master Imobiliário, mas ainda vou continuar a vida desse imóvel, mostrar depois da venda para o PVBI. Tá? Então, no Master Imobiliário,
aí tem-se um resultado para mostrar. Terreno comprado em setembro de 12, projeto na prefeitura em maio de 13, aprovação do projeto só em dezembro de 2015, início da obra em abril de 16, o habite em outubro de 18, locação em abril de 19, investimento total de 245 milhões, locação anual de 34 milhões e 850, yield, olha o tal do dividend yield aí, ó. Yield de 14,22% ao ano. Pega esses 34.850 divide por 245, né? 34 milhões e 850 dividido por 245 milhões vai dar 14,22% de retorno ao ano, retorno só com alocação. Avaliação do mercado. O imóvel foi avaliado, depois de pronto, por 447 milhões. Então, custou 245 para construir, e depois de pronto, tinha um laudo dizendo que ele valeria 447. E o múltiplo, então, se fosse vendido por 447, lembra daquele MOI? O múltiplo foi de 1,82 vezes, né? Se fosse vendido por 447 milhões. Interessante, né? Que saga. Não acabou ainda. A gente vai ver mais umas coisas, mas agora sim estamos caminhando para o final desse vídeo. Claro que é longo. Você acabou de ver, ó, que saga de 2012 a 2019, né? E a gente está contando isso aqui em pouco mais de uma hora. Aí o que aconteceu? Eu vou sair um pouquinho do Master Imobiliário, vou para outros documentos públicos. O fato relevante do PVBI, do VBI Prime Offices, que é o fundo imobiliário que comprou esse imóvel. Porque o retorno mesmo desse investidor gringo lá do Private Equity, o retorno dele aconteceu quando o imóvel foi vendido, né? Olha lá, venda do imóvel em 2020. Saiu o fato relevante do VBI Prime Properties, né? VBI Prime Properties, o PVBI 11, que é o fundo imobiliário que hoje é dono do imóvel. O fundo comprou por R$ 412.269.738,11. Então lembra aqui, ó, que a gente acabou de ver que tinha um laudo dizendo que o imóvel valeria 447 milhões. O fundo imobiliário comprou por 412.269.000. No entanto, além disso, né, o fundo teve que gastar mais 12 milhões e 300, ó, para desmontar a empresa, né? O imóvel pertencia a uma empresa, uma SPS, Sociedade de Propósito Específico. Para o fundo, isso, para a construtora, para a VBI, para os investidores, isso é super importante. Para o fundo imobiliário, não, se ele vai ser dono de todo o imóvel. Então, o que ele quer? Sair, tirar o imóvel de dentro da empresa e ficar com o imóvel só dentro do fundo. Para desmontar tudo isso, ia custar mais 12 milhões e 300 mil reais. Então, esse foi o investimento total do fundo. E aí, o imóvel encontra-se 100% locado, ainda estamos no fato relevante, com um contrato típico de locação que vence em 2034, celebrado em abril de 2019. E aí, essa operação gera para o fundo, ó, um cap rate de 8,4% ao ano, e aproximadamente 30 centavos por cota. Então olha que interessante, olha a tal da compressão do cap rate. O imóvel pronto e alugado gerava um cap de 14,2 ao ano. Quando vendido, leva a um cap de 8, cadê? 8,4 ao ano. Por que mudou a rentabilidade? Por que diminuiu a rentabilidade? A Prevent Senior começou a pagar um aluguel menor? Lógico que não, está contratado, é aquele mesmo valor. Aquele valor sobre 245 milhões gera um yield de 11,4 ao ano, 14, minha memória é péssima, vou ter que voltar os slides aqui. 14,2 ao ano. Então, 245 milhões que custou para construir o imóvel, 34 milhões e 850 que a Prevent Senior paga de aluguel, gera 14,22% ao ano. Quando o fundo compra, o yield vai para 8,4. Por quê? O aluguel da Prevent Senior, preço do imóvel. O aluguel vai cair, por isso que o yield diminui? Não, esse aluguel não muda, certo? Ele só é reajustado lá pelo índice conforme contratado. O yield diminui porque o preço pago é maior do que 245 milhões. Menor do que o preço de laudo, mas é maior do que 245 milhões, certo? Por isso uma compressão de yield. E se
é 245 milhões e eu consegui vender por um valor acima, é aí que está o lucro, o resultado daquele cara que tomou todos aqueles riscos, hein? Sem crescer o olho aí, sem olhar só para o resultado. A gente viu toda a história até aqui. Tudo que teve que ser feito, comprar terreno, desembaraçar, decidir o que vai construir, quem vai construir, qual o padrão construtivo, qual é o perfil do inquilino, depois você vai alugar o imóvel em partes ou em todo e tal, enfim, anos e anos e anos de um risco que foi assumido, e aí veio o retorno do investidor. Lembra da questão do custo do dinheiro ao longo do tempo, do custo do carrego? Eu fiz essa seguinte comparação aqui, ó. Terreno comprado em setembro de 12, venda do imóvel em agosto de 2020. 68% no período, dá um múltiplo de 1,68. Arthur, por que é menor do que aquele que você mostrou? Porque aquele estava no Prêmio Master Imobiliário, se fosse vendido pelo valor de avaliação de 447 milhões lá. Agora, efetivamente, pelo preço que foi vendido ao fundo, deu um múltiplo de 1,68, ou seja, 68% de retorno, né? 68% acima do 1 que foi investido. O CDI no período, então uma aplicação como o Tesouro Selic, um CDB de banco de primeira linha dando 100% de CDI e tal, foi de 100,04%. Então, se ao invés de ter feito tudo isso, tivessem a VBI pegasse o dinheiro do investidor lá e colocasse no Tesouro Selic e resgatasse quando o imóvel foi vendido para o fundo, teria dado mais do que tudo isso que foi feito, né? E essa informação vai ser super importante para a gente fazer uma reflexão aqui. E o IPCA, a inflação no período foi de 52,55%. Qual foi a TIR? Qual foi a taxa interna de retorno? Não dá para saber, não dá para calcular, porque eu não sei quando e quanto foi saindo ao longo do tempo, né? Tem que saber toda a informação. Só dá para calcular esse múltiplo aqui, que não considera o valor do dinheiro no tempo. Então, veja, deu 68% de retorno no período todo. E comparando com a inflação, foi acima da inflação, que foi 52,55%, e foi menos do que o CDI. Foi um bom retorno? O que você me diz? Foi um bom retorno? Perdeu para o CDI. Fato, perdeu para o CDI. Foi um bom retorno? Agora eu sei que tem gente falando que foi, e tem gente falando que não foi. E aí que é legal. Como esse mundo de fundo imobiliário é bacana. Parte do fundo imobiliário é financeiro. Parte do fundo imobiliário é o mundo imobiliário, mundo dos imóveis. Eu, financista, poderia olhar e falar, cara, fez tudo isso, VBI, vocês fizeram tudo isso, passaram por todos esses anos, fizeram tudo isso para ganhar menos do que o CDI? Não, foi um péssimo retorno. Sou um cara do mercado financeiro, podia ter pego dinheiro colocado no CDI e ganhava mais do que vocês. Tá bom. Aí o pessoal da VBI vai me responder falando, deu menos do que o CDI. E daí? Você viu tudo o que aconteceu. Eu comprei um terreno, eu fiz um buraco gigante, fiz uma fundação, comecei a subir um prédio de altíssima qualidade, tal, não sei o quê. E daí, o que eu faço? Eu desfaço tudo isso para investir no VBI? Não tem volta. Esse é o lance do mercado imobiliário. Você começou, não tem volta. Então ele vai lá, enfrenta tudo que tem que enfrentar, um monte de dificuldade, estoura o custo da outorga, demora 2 anos para ter autorização, para ter outorga e tudo mais, né, e entrega um retorno de 68%. É menos do que o CDI. O CDI no Brasil é super alto. Mas esse é o lance de encontrar esse equilíbrio entre o mundo financeiro e o mundo imobiliário no mercado de fundos imobiliários. O fundo imobiliário não é só financeiro. Né? Não é só financeiro, ele está um lado que é imobiliário. E no mercado imobiliário, cara, não adianta ficar fazendo também essas comparações só com o mercado financeiro. O cara foi lá, fez tudo o que tinha que fazer, enfrentou tudo, entregou, alugou, vendeu e deu um retorno de 68%. Putz, eu gostaria que o retorno fosse melhor, com certeza, lógico, todo mundo quer, mas ele conseguiu ganhar da inflação no período, conseguiu dar um retorno lá para o investidor dele. Perdeu para o CDI, mas o CDI no país, no Brasil, é uma loucura de alto também. Então você que se interessou por esse vídeo por ser investidor de fundo imobiliário, tenha isso na sua cabeça, não dá para ficar em um período que o juro está alto, falar, por que investir em fundo imobiliário ao invés de renda fixa? É um produto que não é só financeiro. Não é um produto só financeiro. Não dá para só ficar comparando o fundo imobiliário com outras alternativas de renda fixa. Assim como
o desenvolvedor, empreendedor imobiliário, ele também não dá para ficar comparando só com a renda fixa. E além do resultado numérico, olha que legal. Agora volto para o relatório lá do Prêmio Master Imobiliário. Resultado além dos números. Planejado fora de um eixo consolidado de ocupação de edifícios corporativos, esse empreendimento teve a ousadia de criar uma nova localização. 2. Melhorias viárias. O empreendimento investiu mais de 4 milhões de reais em contrapartidas viárias da região, melhorando as placas de sinalização, sinais de trânsito e asfaltamento das vias. 3. Economia regional. É um edifício desse porte, gera um fluxo diário de aproximadamente 3 mil pessoas consumindo no comércio local. Isso gira a economia e os comerciantes são extremamente gratos. Segurança. Um empreendimento de alto padrão, tem a necessidade de controle de segurança 24 horas por dia, com uso de sistema de tecnologia, pessoal efetivo, então incrementa também a segurança do entorno ali. Área de convivência, tem um espaço com uma agradável área de convivência, arborizada e aberta ao público como um todo, não só para quem trabalha lá. O impacto visual, com um fino padrão de acabamento, o empreendimento tem um impacto visual para a região com a sua imponência e fachada em vidro, tornando-se um landmark em seu entorno. Serviços. Em apenas 4 meses após a entrega, o empreendimento foi 100% locado para a Prevent Senior, tradicional operadora de saúde, que fará no seu local um centro de serviços e diagnósticos. Então, pode ter lá, já estava previsto, pode ter exames, pode ter esse tipo de uso, não é só escritório. Só não pode ser hospital. Serão investidos mais de 40 milhões em equipamentos para abrigar um moderno centro de serviços em saúde. Então, a empresa, quando entrou, ela investiu mais 40 milhões para adequar o espaço para ela. Durante a pandemia, a Prevent Senior pediu autorização para instalar, para fazer daquilo um hospital em alguns andares, por causa da pandemia. Foi dada essa autorização temporária, mas não chegou a acontecer. A Prevent Senior não chegou a fazer isso, tá? Mas era algo excepcional. E os transportes alternativos, né? O empreendimento acaba se tornando um hub de transportes alternativos, como bicicleta, patinete, aplicativo, facilitando o fluxo e a mobilidade de toda a região. Ainda, resultados além dos números. Sustentabilidade. Projeto desenvolvido dentro dos conceitos mais modernos de sustentabilidade no que diz respeito aos itens críticos da atualidade, como uso de água, eficiência energética, materiais empregados, gestão de resíduos, tudo mais. E acessibilidade, mesmo antes de ser um centro de serviços médicos e diagnósticos, o empreendimento já se apresentava inteiramente adequado para as necessidades atuais de acessibilidade. Então, olha que interessante, né? Tem quantos empregos diretos e indiretos gerou desde da concepção do projeto, da construção, tudo mais, e agora, com ele pronto e ocupado, outros grandes impactos na sociedade, na vida das pessoas, nos funcionários, tudo mais. Continua, saúde, flexibilidade na ocupação do empreendimento, permitiu que ele fosse transformado em um moderno centro de serviços médicos e diagnósticos, e a função social. Em março de 2020, período da propagação da epidemia do coronavírus, foi anunciado que o edifício abrigará temporariamente 200 leitos de hospital. Isso que eu falei que foi solicitado, foi autorizado, mas não chegou a ser efetivamente feito pela Prevent Senior, mas poderia ter ocupado lá, se quisesse, com 200 leitos de hospital. Muito legal essa história toda, né? Agora, o prédio está lá. Quer saber como está o prédio hoje? Ele está dentro de um fundo imobiliário. Eu vou mostrar aqui para você rapidamente como tem informações dele. Se você vier aqui no clubefi.com.br, basta vir aqui pesquisar ó, PVBI11, PBI Prime Properties. E aí você vai ter informações, todas as informações do fundo. Quer saber do imóvel? Vem aqui em comunicados. Comunicados e clica aqui ó, no último relatório. Deixa eu ver se abriu na sua tela esse último relatório. Não, né? Peraí, vou compartilhar agora a tela do relatório. Quando eu cliquei ali dentro do Clube FI, abriu esse documento aqui, ó.
Olha lá, relatório gerencial do fundo VBI Prime Properties, que é o PVBI 11, é o código de negociação dele na B3. Já aparece o Park Tower gigante aqui, ó. Que legal. E aí tem todas as informações do fundo, os outros imóveis que pertencem ao fundo, aquilo tudo. Enfim, estou mostrando aqui o relatório gerencial, mas você encontra todas as informações no Clube FI sobre o PVBI, sobre qualquer outro fundo imobiliário que você queira saber mais. Gostou de saber dessa história? 1h30 para falar de quantos anos e quantas decisões que foram tomadas, eu acho que está de bom tamanho, né? Tem mais, o Master Imobiliário, como eu falei, é público, tem outros empreendimentos lá que a gente pode um dia fazer um vídeo desse também para aprender mais ainda sobre outros segmentos. Obrigado pela companhia até aqui. Manda um comentário, me diz que se gostou, se valeu a pena aprender, o que mais te chamou a atenção, o que você mais aprendeu assistindo a esse vídeo. Obrigado mais uma vez, gostei muito de fazer, de contar essa história e de aprender muito com essa história, né? Grande abraço, até uma próxima.